Capítulo 2. Academia Militar. Sempre me envolvia em encrencas na escola. Minha mãe tentava solucionar o problema, encontrando outra escola onde pudesse me matricular. Em 9 anos, passei por 14 escolas. Se apenas meus pais tivessem reconhecido esse mau comportamento como uma súplica por mais amor e atenção, como a vida teria sido diferente. Mas, os dois, movidos por seus próprios objetivos, tinham coisas mais importantes no que pensar. Eu parecia determinado a me meter em encrencas e percebia que minha vida estava completamente fora do controle. Quanto mais mudava de escolas, menos aprendia. Percebia que precisava de disciplina e uma vida mais estruturada. Um dia, Millie, uma amiga de minha mãe, veio nos visitar. Estou indo amanhã para o norte do estado de Nova York, para visitar meus filhos na academia militar, ela disse. Por que vocês e os meninos não vêm comigo? Gostaria de ter companhia e acho que seus filhos gostariam de ver a escola. Não acham, garotos? Ela dirigiu a pergunta para Falcon e para mim. Claro, dissemos com certa relutância. Eu ainda me lembrava de ter frequentado a academia militar de Black Fox, na Califórnia. Tinha apenas 5 anos de idade e fora o cadete mais novo da escola. Entretanto, o que mais vinha à mente era agradável. E decidi que gostaria de conhecer aquela outra escola militar. É a melhor escola militar do país, Miley alardeava à medida que viajávamos. Pessoas de todas as partes do mundo mandam os filhos para lá. Chama-se Academia Militar de Nova York, mas na verdade é a escola de primeiro grau de West Point. Nem nos meus sonhos eu havia imaginado uma escola como aquela. Amplos gramados e canteiros de flores multicoloridas se estendiam ao lado de prédios cujas paredes estavam cobertas de erva. Havia um enorme campo de futebol com arquibancada e tudo, e a maior piscina coberta que eu já tinha visto. O mais incrível de tudo era o enorme ginásio. Havia garotos lutando sobre as esteiras numa pequena área, enquanto do outro lado 2 times jogavam basquete animadamente. Vi salas menores anexas ao ginásio, e garotos levantando peso, treinando boxe, jogando tênis de mesa, enfim, todo tipo de esportes sobre os quais eu tinha apenas ouvido falar. Tudo isso parecia bom demais, comparado aos prédios escuros, cercados com enormes grades das escolas que eu frequentara em Manhattan. Os nossos pátios eram revestidos de asfalto ou concreto, e nunca de grama. Fiquei impressionado quando vi os cadetes fazendo exercícios de marcha no pátio, com absoluta disciplina, todos usando aqueles uniformes elegantes. Eu podia estar à beira de um colapso, mas não era bobo. Sabia que o que estava vendo era o resultado de disciplina, obediência e estrutura. Algo dentro de mim ansiava ter esse tipo de organização. Mãe, eu tenho que estudar naquela escola. Deixei escapar assim que chegamos em casa. Estou sempre me metendo em encrencas, não estou aprendendo nada. É desse tipo de educação que eu preciso. Não sei, Doug, disse minha mãe. É caro e não tenho certeza de que você enquadraria num programa tão rígido. Você estaria cumprindo ordens o dia inteiro. É uma escola militar. Eu não podia culpá-la por seu ceticismo. Até então não havia me dado bem com nada. Por que seria diferente naquela escola? Enquanto tomávamos sorvetes e assistíamos televisão naquela noite, minha mãe e eu fumando maconha, os acontecimentos que havia testemunhado na academia militar povoavam meu pensamento, e eu toquei no assunto da escola novamente. Por favor, mãe, implorei, pergunte ao papai o que ele acha. Pode ser a última chance de me tornar uma boa pessoa. Pergunte por mim também, Falcon falou durante os comerciais. Veja se nós 2 podemos ir. De repente, o rosto de minha mãe se iluminou, e eu sabia que ela tivera uma ideia. Já sei. Vamos consultar o oráculo. Embora não tivesse qualquer crença religiosa, ela pendia para o lado do ocultismo. Muitos de seus amigos artistas gostavam de astrologia, leitura de mão e sessões espíritas. Mamãe foi até o armário e pegou o oráculo, e nós começamos a aquecer fazendo algumas perguntas tribais. Depois, enquanto mantínhamos as pontas dos dedos apoiados de leve no indicador, minha mãe perguntou, o Doug deve ir para a escola militar? Prendemos a respiração e observamos. Vagarosamente, o ponteiro se moveu e apontou para a palavra sim. Eu não achei aquilo muito sobrenatural, pois eu o havia empurrado um pouquinho. O Falcon deve ir para a escola militar? Ela perguntou em seguida. O ponteiro se moveu em círculos um pouco e então se movimentou na direção da palavra não. Logo depois, algo surpreendente aconteceu. O ponteiro se moveu até o alfabeto que ficava no alto do oráculo e soletrou a palavra armas. Olhamos um para o outro. Armas não, dissemos ao mesmo tempo. Sabia que ninguém havia ajudado daquela vez, e não conseguia entender o que havia presenciado. Mas isso não incomodou minha mãe. Ela ligou naquela mesma noite para meu pai. Ele acabou concordando em me deixar tentar e enviou o dinheiro para financiar aquela nova aventura.
Mudei-me para o dormitório logo depois do ano novo. Guardei minhas coisas nas gavetas cuidadosamente e pendurei minhas camisetas e casacos no armário. Eles ficarão bem impressionados quando virem como sou caprichoso, pensei comigo mesmo. Não tinha ideia de como estava enganado. Existia um lugar para tudo, e tudo precisava estar no lugar apropriado. Havia regulamentos sobre onde as roupas deveriam ser penduradas e em que ordem e sobre onde nossos livros deveriam ser guardados. Havia até mesmo regras a respeito de que tamanho, largura e comprimento deveriam ser dobradas nossas cuecas e em qual gaveta deveriam ser guardadas. Os garotos novos eram ridicularizados constantemente. Com frequência, éramos parados no corredor por qualquer pessoa que tivesse divisa de oficial. Tínhamos que ficar em posição de sentido, inclinar a cabeça até que o queixo encostasse no peito e repetir a frase. O novo aluno é a escória do mundo, Senhor. Com a palavra Senhor entre cada palavra, a frase ficava assim. Um Senhor, novo Senhor, aluno Senhor, é Senhor, a Senhor, escória Senhor, do Senhor, mundo Senhor. E isso tudo deveria ser dito sem rir. Se você não dissesse a frase toda perfeitamente, tinha que repetir. Isso acontecia constantemente. O dia começava cedo, o toque da alvorada era dado através dos alto-falantes às 6:30, e a essa altura os alunos já deviam estar de banho tomado. No inverno, se você não secasse bem o cabelo antes de sair para o pátio, ele congelava na sua cabeça. Se você chegasse atrasado, nem que fosse alguns segundos apenas, era considerado atrasado, e sofria as consequências disso. Depois, corríamos para arrumar nossos quartos. Às vezes, se o quarto de um aluno não passava na inspeção, os lençóis eram arrancados da cama, seu quarto era colocado de cabeça para baixo, e ele tinha que arrumar tudo de novo. Os lençóis deveriam estar tão esticados que se uma moeda caísse neles, deveria quicar. Porém, ter que arrumar o quarto de novo não era desculpa para outro atraso. Marchávamos até o local das refeições e marchávamos de volta. Eles nunca hesitavam em usar castigos físicos, o que não era feito por um cabo ou soldado. O castigo era aplicado pelo professor, geralmente um oficial militar do tipo durão. Lembro-me muito bem da primeira vez que um professor ordenou que me inclinasse sobre a carteira. Ele tirou seu cinto cheio de ilhose de metal da cintura e espancou meu traseiro com toda a força. Minha carteira e eu voamos e caímos sobre outras 2 carteiras. Soltei um grito e a sala toda explodiu numa gargalhada. Tinha apenas 11 anos, mas o professor repetia, você é um homem agora, você é um homem agora. Não demorou muito para que eu aprendesse que não se deve chorar nem telefonar para casa para reclamar. Do contrário, você se torna a piada da escola inteira. Eles nem sempre batiam com o cinto, às vezes simplesmente nos agarravam pelos cabelos ou esmurravam nossa cabeça. Embora todos aqueles garotos viessem de famílias abastadas, os oficiais não mimavam ninguém. Meu amigo Rafael Trujillo, filho do ditador da República Dominicana, era apenas um aluno a mais na escola. Rafael e eu éramos bons amigos, e estávamos juntos quando recebemos a notícia de que seu pai havia morrido num acidente na Espanha. Insistiram muito comigo a respeito de um regulamento. Eu deveria ir à igreja aos domingos. Eles marcavam a presença dos alunos nesse tipo de coisa também. Você deve escolher uma igreja e frequentá-la todos os domingos, disseram-me. Não posso, disse eles. Se eu for apenas à sinagoga, meu pai ficará bravo. Se for apenas à igreja protestante, minha mãe ficará brava. Eles não gostaram disso, mas não havia nada que pudessem fazer. Eu alternava entre a sinagoga e a igreja protestante. Certo domingo, fui a uma igreja católica, mas o fato de o padre fumar enquanto dirigia a missa me incomodou, e nunca mais voltei lá. A imagem que eu tinha de Deus não era muito agradável. Nos cultos protestantes ou missas católicas, basicamente, o que eles nos diziam era que se você fosse bom, iria para o céu. Mas se fosse mal, muito cuidado. Deus tinha uma câmara de tortura chamada inferno, onde você rolaria de dor, ardendo no fogo e enxofre por toda a eternidade. Não me parecia justo que Deus castigasse suas criaturas para todo sempre por causa dos pecados de uma vida curta. Também não fazia sentido para mim que Deus jogasse alguém no inferno antes do juízo final. Achava que Deus era cruel e não entendia como alguém poderia amá-lo. Muitos anos mais tarde, fiquei feliz ao descobrir que essa imagem do inferno não é bíblica. Naquele verão, Falcon e eu fomos para um acampamento numa ilha do Caribe, onde pudemos praticar mergulho, esquiar na água e todas as outras coisas que as crianças costumam fazer em acampamentos de verão. Uma aranha venenosa me picou, quase perdi minha perna por causa da infecção que seguiu-se à picada, e tentei roubar um barco à vela para fugir para uma ilha deserta. Fora isso, foi um verão normal. Embora gostasse da minha liberdade e tivesse aproveitado no verão, estava pronto para começar um novo ano letivo na academia militar. O segundo ano não foi nada parecido com o primeiro ano. Logo de início, fui designado escrituário da companhia, com a patente de sargento. Cada companhia tinha apenas um escrituário, e fiquei todo orgulhoso ao ver as novas divisas no meu uniforme.
Agora era eu quem dava ordens para os outros cadetes, é claro. Eu datilografava relatórios, entregava documentos, buscava remédios e fazia quaisquer outras tarefas. Era uma atividade sob medida para meu espírito livre. Agora eu tinha uma desculpa legítima para estar atrasado e ir para onde me desse vontade. O melhor de tudo é que estava satisfeito comigo mesmo e com meu trabalho também. Tendo pais decididos, eu era naturalmente muito competitivo. Nosso quarto ganhou na inspeção muitas e muitas vezes e eu ganhei medalhas em muitos esportes, incluindo luta romana, futebol, natação e saltos ornamentais. Minhas notas subiram repentinamente e pela primeira vez em minha vida estava indo bem academicamente falando. Ficava mais do que satisfeito quando me pediam para ensinar outros como dar brilho a um coturno e afivelar o cinto. Aquele ano ficará para sempre em minha lembrança, como um dos mais felizes. Tenho certeza de que teria sido um completo relaxado se não fosse pelo treinamento que recebi lá. Mas, como nossa escola só tinha garotos, pensávamos muito em garotas. Na verdade, até meninos de 8 ou 9 anos não falavam de outra coisa. Tenho certeza de que eles não estavam tão interessados nas meninas como fingiam estar, mas era a atitude que todos os garotos machões deveriam ter. E eles falavam tanto quanto os mais velhos. Finalmente decidi que as garotas eram a coisa mais importante para mim, e não havia uma sequer no campus inteiro. Bem, não era obrigado a estudar naquela escola. No ano seguinte, eu iria para uma escola onde existissem garotas.